Aí galera do Me Salva, nessa aula então a gente vai falar um pouco sobre fontes dependentes. Primeiro vamos definir as fontes dependentes, olha aqui. Imagina se a gente tem um circuito formado por uma caixa aqui, cheia de resistores, fontes, e aqui do lado uma outra caixa também cheia de resistores, fontes, a gente não sabe o que que é. Aqui no meio a gente vai botar a nossa fonte dependente, olha só, a gente representa ela por um losango assim, ó. O que é uma fonte dependente? Por que dependente? Quando a gente falou de fontes de tensão e corrente até agora, a gente estava falando de tensões e correntes constantes. Entre os terminais de uma fonte de tensão, a gente tinha uma tensão V lá, sempre igual. E entre os terminais de uma fonte de corrente, a gente tinha uma corrente passando sempre a mesma. Nas fontes de dependentes, a gente vai ter um valor que depende de uma outra variável do circuito. Como assim? Imagina esse resistor aqui, ó, que está lá nesse nosso circuito, que tem uma tensão sobre ele aqui, VO. O que acontece? Essa nossa fonte dependente, ela pode depender desse VO. Como assim? Imagina se isso aqui é uma fonte de tensão, a gente pode dizer que ela vale alfa, que é uma constante, vezes VO. Do mesmo jeito, ela pode ser também uma fonte de corrente e depender dessa tensão. Ou, imagina se a gente tem aqui uma corrente, ó, e ó, a nossa fonte dependente pode ser também uma constante vezes IO, assim como pode ser uma fonte de corrente que seja uma constante vezes IO. Como é que a gente representa essas nossas fontes? Aqui, ó. A gente vai ter fontes dependentes de tensão e dependentes de corrente. As fontes de tensão a gente vai definir daquele mesmo jeito. Antes era um círculo, agora é esse losango com aquela polaridade mais e menos. As de corrente, quando era um círculo com uma flecha, agora ele vai ter uma flecha assim, do mesmo jeito, só que dessa vez numa forma diferente para representar uma fonte dependente. Como é que elas podem ser? Como a gente já viu, a fonte de corrente ela pode depender de uma outra corrente ou de uma outra tensão. E a fonte de tensão também pode depender de alguma outra corrente no circuito ou de alguma outra tensão no circuito. Olha só, o que é importante tu notar quando a gente está falando de fontes dependentes? Que essas fontes, na verdade, elas são modelos. Por que modelos? Não existe realmente uma fonte dependente. Na verdade, essa fonte dependente ela vai ser um circuito com outras coisas que de alguma maneira consegue medir essa corrente que tu quer, multiplicar ela por algum valor e daí formar essa fonte dependente. Esse é um conceito um pouco difícil e o melhor jeito da gente compreender ele, então, é fazendo um exemplinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse nosso circuito. O que acontece? A gente tem aqui, primeiro a gente vai analisar ele. A gente tem uma fonte de tensão de 4 volts, um resistor de 2 ohms, em série com outro resistor de 6 ohms. Aqui está a nossa fonte dependente, ó. Ela é uma fonte de corrente, porque tem a flecha, dependente de tensão. Ela é dependente de um VO, que na verdade é a tensão em cima desse resistor de 6 ohms aqui. E aqui a gente tem um resistor RX de um valor que a gente não conhece. Qual é a pergunta? A questão é a seguinte, ó. Qual é o valor de RX se ele dissipa 108 watts de potência? Vamos começar. Primeira coisa, vamos calcular qual é VO, né? Olha aqui. VO, olha só, nota aqui, ó, essa ligação aqui embaixo no circuito. Vai existir corrente aqui nesse ramo, será? Não, não vai. Por quê? Porque corrente sempre vai circular num circuito fechado. Isso tu tem que perceber. Essa ligação aqui, ela só indica que, na verdade, esse circuito aqui, ele tem uma ligação para essa fonte de corrente conseguir perceber esse VO, mas não vai ter corrente aqui, então a gente pode botar que essa corrente aqui é zero. Então, na verdade, esse circuito aqui da nossa esquerda, ele é independente desse circuito aqui da direita. Então, vamos calcular esse VO aqui. Para isso, vamos usar o nosso divisor de tensão lá, que a gente viu na outra aula. Como é que a gente vai calcular a tensão VO? Pelo divisor de tensão, VO, vamos chamar esse resistor de 6 aqui de RO. Ela vai ser a tensão aplicada pela fonte V, vezes o resistor RO, que é de nosso interesse, sobre a resistência equivalente. Certo? Então, olha aqui. V é 4. O nosso RO ali, 6. E a resistência equivalente, ó, a gente tem uma associação séria, 2 e 6.
Como é uma associação séria, a gente soma os dois resistores, 2 mais 6, 8. Então a gente tem 8 aqui. Fazendo esse cálculo, a gente pode simplificar aqui por 2, 6 dividido por 2, a gente tem 3 volts. Então tá, a gente já sabe VO. Vamos continuar nosso exemplo aqui, ó. A gente sabe já que essa tensão é 3 volts e que a fonte dependente de corrente, ela fornece uma corrente igual a 2 VO, VO é 3, então ela vai fornecer uma corrente de 6. Vamos fazer a conta da potência fornecida em Rx então. Como é que é a nossa fórmula da potência para o resistor lá? A gente pode usar qualquer uma dessas. Aqui, com certeza a mais adequada vai ser RI ao quadrado, porque a gente já sabe qual é a corrente que está passando no Rx. Vamos calcular aqui então, ó. Primeiramente, qual é a corrente I que passa no Rx? I é igual à corrente fornecida pela fonte dependente de corrente, que é 2VO, 2 vezes 3, 6 amperes. Ok? A gente já sabe a corrente aqui, então vamos calcular a potência no Rx ali. P Rx é RI ao quadrado. Então vai ser Rx vezes 6 ao quadrado, 36 Rx. Pela nossa definição do nosso problema lá, ó, a gente sabia que o Rx estava dissipando 108 watts. Então, vamos usar essa nossa fórmula aqui, 36 Rx é igual a 108. Da onde a gente vai tirar o nosso valor do Rx. 108 dividido por 36, isso é exatamente igual a 3 ohms. Pronto, está resolvido o problema. Vamos voltar aqui para o início e notar algumas coisas. Ó. Primeira coisa, nem sempre essa nossa fonte de corrente, essa fonte dependente aqui, pode ser de corrente ou de tensão, nem sempre ela vai estar totalmente num circuito independente do outro. O que isso quer dizer? Muitas vezes esse VO aqui, no 6, pode depender também da fonte de corrente. Nesses casos, esses nossos métodos que a gente viu até agora não vão ser muito úteis para resolver os circuitos. A gente vai ter que adicionar outros métodos e muitas vezes os métodos que a gente adicionar vão ter que ser modificados quando houver a presença de fontes dependentes no circuito. É isso então, até a próxima.